pessoal, beleza? Meu nome é Felipe, para quem não conhece, Mundo Enem, projeto Feira de Profissões. Estou aqui hoje para falar sobre medicina e trouxe um convidado muito importante, o Dr. Getúlio Tuller. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Felipe. Estamos aqui para poder participar desse projeto que eu acho que é muito importante para mostrar para as pessoas o caminho, a história. Eu acho que é interessante. Legal. Olha, eu sei que o assunto esperado medicina é fantástico. Assim, muitos alunos têm perguntado sobre o curso de medicina. Entram muitas vezes no cursinho com a dúvida, eu quero fazer medicina, e no final do ano, de repente, está prestando direito. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E muita coisa também que os alunos perguntam, e até vou passar a bola para o Dr. Getúlio, sobre formação, né? Medicina. O cara fica com aquela coisa, eu não posso ver sangue, eu posso ser médico? Né? Eu gosto de biologia, será que então é por isso que eu tenho que fazer medicina? Ou eu fiz de repente um colégio técnico que me levou para um lado mais da área de saúde, né? Quando que foi o start, assim, como que começou isso, né? Felipe, às vezes a gente, quando pensa numa profissão, se encanta pela imagem que tem algumas pessoas, às vezes pelo contato com alguém que conhece que é médico, então ele fica sonhando. Isso de uma certa forma influencia essa escolha, mas a medicina tem um campo hoje tão vasto que é só o período de formação que às vezes a gente tem que passar por um treinamento, a gente tem que passar por conhecimento do corpo humano, mas tem áreas completamente isoladas que você não tem que ver sangue, você não tem contato com sangue. Um exemplo é hoje a área tecnológica de exames de imagem. O indivíduo trabalha com computadores, com máquinas, com tomógrafos, com aparelhos de ressonância e, na verdade, não tem contato com sangue, com nada disso. É lógico que pela formação, por período de formação do curso médico, ele tem que passar para conhecer a anatomia, para conhecer toda a parte do organismo, para conhecer as doenças, mas tem um campo muito grande de trabalho. A área de auditoria médica, que você trabalha, na verdade, com estatísticas, com coisas completamente diferentes. É um campo muito vasto. Legal. E você tem um bom tempo na área já, né? A gente estava conversando 40 anos já, batendo de profissão. Como é que foi isso lá há 40 anos atrás? Como que era? Eu imagino hoje como deve ter mudado em relação à perspectiva do aluno, ao mercado de trabalho, às oportunidades. Como que era no começo? Você leva a medicina, tipo, vou ser médico, pronto, acabou? Justamente nessa fase, a minha história, eu vim realmente de uma família humilde. Meu pai era um pedreiro e quando eu falava, eu tinha alguma coisa que eu não sei explicar, mas eu trazia em mim e tinha essa vontade de fazer medicina. Cedo comecei a ter contato com essa experiência das pessoas doentes, de visitar as pessoas doentes. Mas quando eu falava em fazer medicina, era uma coisa completamente... as pessoas até achavam graça, porque era impossível que isso acontecesse. Morava numa cidade no interior do estado do Rio, Nova Friburgo, mas aquilo foi pela vontade, pelo desejo e pelo sonho que eu tinha. Eu fui buscando, tinha facilidade, realmente, vontade de estudar e as coisas foram acontecendo. Mas naquela época, hoje a gente fala, é difícil porque a concorrência é grande, mas já naquela época nós tínhamos uma concorrência muito grande e uma coisa que hoje eu acho assim de importância muito grande. Nós não tínhamos material para estudar. Eu me sentia angustiado de não ter livros para estudar. Eu frequentei um cursinho que eu fiz, mas era um cursinho que não tinha também uma formação boa, não tinha professores, porque era lá no interior do estado. E a gente não tinha acesso, nessa época não tinha internet, não tinha nada, os livros, então eu tinha uma dificuldade de buscar na fonte para poder estudar, isso era muito angustiante. Mas a dificuldade, desde aquela época, era muito grande, que a gente tinha que decidir. Eu acho que se a pessoa tem um sonho, se a pessoa quer determinadas coisas, se ele se encanta com aquilo, tem que buscar, porque as coisas acontecem, as coisas vão se encontrando para que ele realize o seu sonho. Legal. E qual que é o perfil assim do médico, né? Qual que é o jovem tem como diagnosticar, por exemplo, realmente eu acho que eu tenho perfil para fazer medicina, ou realmente não tenho, né? Existe alguma característica assim, por exemplo, que o jovem consegue identificar e falar assim, poxa vida, quando o cara tem
um poder de persuasão maior, ou, por exemplo, se ele tem uma facilidade maior de trabalhar em grupo, ou de trabalho de alta concentração, né? Ou isso dentro da própria academia, depois ele acaba se identificando e por isso que ele acaba optando por uma especialização ou outra. Felipe, eu acho que para o médico em si, uma das coisas que tem que ser a base, que é gostar de cuidar do ser humano. Isso aí, independente dele pode ser um indivíduo que ele tem muita facilidade de falar, de contato, mas pode ser uma pessoa muito retraída. Eu acho que nada disso é decisivo. O que eu acho para mim, e hoje eu tenho contato com muitas pessoas, muitos jovens que saem da faculdade, que estão começando a sua profissão, e quando eu vejo aquele perfil que é um respeito pelo ser humano, gostar do ser humano, querer cuidar do ser humano, ter interesse para as coisas ligadas ao ser humano, que é muito vasto, ele vai ser um bom médico, independente de qualquer coisa, independente do jeito dele ser, sabe, dele ter mais dificuldade de ver sangue ou não. Acho que tudo isso se encaixa. Eu acho que o que precisa é ele gostar realmente de cuidar do ser humano. Acho que isso é a base para o sucesso dele. Legal. E a carreira, como que ela desenrola, né? Você se forma, depois você faz uma opção por uma especialização, né? Gostaria até que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua especialidade, suas especialidades, mas depois você encontra um nicho, daí você é contratado, é como uma empresa que o médico ele é contratado, não? Ele vai simplesmente ele abre uma clínica. Sim. E as pessoas já começam a aparecer, né? Como que funciona o início de carreira, né? Para um médico, né? Hoje é muito importante, até para você começar o seu trabalho, você ter uma formação boa. Então, fez uma faculdade, quer seja uma universidade federal, estadual, ou mesmo uma universidade particular, que até uma universidade que mesmo tenha uma limitação, mas se o objetivo, eu vejo da faculdade, é mostrar o caminho. Se ele tem vontade, ele vai atrás, ele vai ser um bom profissional. Então, após cursar os 6 anos da sua formação, é importante hoje que ele faça uma residência, que ele faça uma especialização, para que ele possa ser diferenciado, para ele possa começar o seu trabalho com uma segurança e com um nível de formação boa. Isso acho que é fundamental. E hoje, até no período de residência, quando ele já começa a residência médica, que aí varia um pouquinho, hoje clínica médica, 3 anos, cirurgia são 4 anos. Então, após a faculdade, tem esse período de residência médica, ele já tem chance de começar a trabalhar. Ele recebe o seu diploma, recebe o seu CRM, que é o seu registro no Conselho Regional de Medicina, e ele pode começar a trabalhar. E nesse momento aí aparecem, e existe até uma deficiência no nosso país, de plantonistas em pronto-socorro, em alguns ambulatórios. Então, mesmo no período de residência, ele já pode começar a fazer alguma coisa que isso ajuda a manter esse período de residência que ele tem que cumprir. E a partir daí, ele acaba, de acordo com a especialidade dele, tendo vínculo com alguma cidade, algum hospital, algum serviço que ele começa a trabalhar. E com isso, ele ao começar esse trabalho, vai sendo mais conhecido, vai sendo encaminhado os pacientes de acordo com a especialidade dele, e as coisas vão se abrindo. No período que eu fiz a minha faculdade, eu fiz gastroenterologia. E nessa época eu conheci, isso há quase 40 anos atrás, já conheci o início da endoscopia. Endoscopia, esses exames que a gente faz do aparelho digestivo e do intestino. E nessa oportunidade, quando eu vim para a Americana, então eu já vim com uma experiência de fazer alguma coisa diferenciada, que era fazer esses exames. E comecei a trabalhar no hospital, já fazendo os exames, e aí você vai sendo conhecido, atendendo no hospital os pacientes, eles procuram no consultório, abrir depois o consultório, e aí é um crescente, né? E as coisas vão acontecendo na sua vida. Legal. E hoje, eu acho que mais do que médico, né, dentro da tua especialidade, você também acumula uma função de gestor. A gente estava falando um pouco sobre isso, né, fora da câmera, mas o aluno ele fala assim, poxa vida, agora eu sou médico, né, e de repente vem uma oportunidade, muda o caminho, a vida deu uma bifurcada para cá, pronto, agora você tem que entender de número, de gestão de pessoas também, é isso? Conta um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que toda vez que você está, a facilidade ou você está preparado para estar estudando e aproveitando as oportunidades que aparecem na sua vida, isso é muito importante, está sempre aberto às coisas novas.
quando eu vim para a Americana, uma das coisas que eu comecei, até a história até mais ampla, eu tinha uma opção de empresas em Americana e precisava já para a legislação de médicos do trabalho. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer uma pós-graduação em medicina do trabalho. E aí a partir daí foi incrível, porque de repente uma empresa grande da cidade precisava de alguém que tivesse uma formação. E eu fui, apesar de estar há pouco tempo na cidade, eu assumi o serviço de uma empresa de quase 3.000 funcionários para gerenciar a parte de saúde dessa empresa. Isso foi meu início de você poder sair só da formação médica, de você cuidar das doenças, de conhecer das doenças, mas de você poder ter uma visão de cuidar da saúde de um grupo de pessoas, que é a medicina do trabalho, que é uma especialização completamente à parte, você gerencia a saúde dos funcionários. E aí você tem que entender de estatística, você tem que começar a se interessar para ter conhecimento administrativo também, entendeu? Aí você começa surgindo as oportunidades. Daí, de repente, com esse conhecimento, nós estamos tocando o hospital. Aí o hospital precisa de alguém que toque o hospital. Já tem uma formação de tocar as empresas. Aí acabei assumindo a direção do hospital, como diretor clínico e depois diretor do hospital também. Então, uma sequência, e aí você pode conciliar a sua atividade no consultório, como pode conciliar também aquilo que você faz como administrador. Aí vai abrindo muito a sua visão. E os cursos que você acaba tendo que fazer, você precisa estudar para isso, não tem jeito. Então eu fiz administração hospitalar, eu fiz gestão dos planos de saúde, para você conhecer como funciona um plano de saúde. Então, a medicina também traz isso, você não para de estudar nunca. Tá vendo só? Achava que era só prestar medicina, passar no vestibular, estava tudo feito, né? Não é nada disso, tem um monte de coisa para você entender como é que a coisa funciona, tá? Não é tão simples assim. Doutor Getúlio, eu gostaria de agradecer assim, muito o nosso bate-papo. Esse bate-papo é extremamente importante para esse aluno que tem dúvida, né, do que saber, do que é medicina, será que eu vou prestar ou não, o que eu faço depois dela. Eu acho que é super válido, super legal. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da época em que o senhor estava, por exemplo, dentro da escola e como que o senhor vê a educação hoje. O senhor que também é pai, né, viu a educação dos filhos, foi aluno também de escola pública, né? Sim. Então, assim, como que você vê esse crescimento assim, desses últimos 30 anos, bem dizer, né? Desde a criação dos filhos. Então, assim, o que você acha que mudou? O que você acha que dá? O que falta? O que precisa? Tem alguma noção? Como que é a educação hoje na sua visão? Eu acho que quando a gente vê até os números do nosso país, a gente não tem os pais que estão voltados para poder estimular os filhos a lerem um pouco mais, para conhecer, porque a gente pensa que o conhecimento é só chegar lá dentro do cursinho e ouvir. Não, o conhecimento é tudo na vida. Você está se interessando por alguma coisa, você está aprendendo, então é bem amplo, você vai construindo a sua formação. Eu acompanhei, acho que é interessante essa pergunta, porque eu tenho 2 filhos médicos que acabaram depois fazendo medicina também. E aí, constantemente as pessoas me perguntam: mas você influenciou? Eu acho que talvez eu tenha influenciado isso que eu comentei. Você tem que ter, aquilo que você faz, você tem que ter realmente um encanto pelo que você faz. E hoje, para vocês terem uma ideia, eu trabalho às vezes bastante, trabalho às vezes 10 horas por dia. Eu chego em casa depois de atender muitos pacientes, eu estou cansado, mas tenho uma satisfação interior muito grande porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto e não me canso. A gente acaba limitando porque a gente vai envelhecendo, mas para mim eu faria sempre, 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 porque o prazer é tão grande de cuidar de uma pessoa. Eu acho que esse que vem o encantamento. Quando eu vejo que uma pessoa estava quase morrendo, que eu pude intervir, dando um pouquinho do meu conhecimento, vendo essa pessoa melhorar, isso é um retorno muito grande. Então, como eu estava falando, talvez isso tenha influenciado muito meus filhos, porque desde pequenininho, que eu tinha que sair às vezes de casa para atender um paciente, ou que eu acabava de chegar, tinha que voltar para o hospital, eles nunca me ouviram uma reclamação. Estou de saco cheio, eu estou cansado por causa disso, não. Eles sempre me viam alegre, porque eu ia fazer aquilo e falava com eles, desde pequenos e entendendo. Eu acho que talvez isso tenha influenciado bastante na formação e na vontade deles de também estudar. E até um dos filhos mais velhos, para você ter uma ideia, teve um período que ele jogava tênis, jogou tênis muito tempo, e depois ele falou assim: olha, não quero mais jogar tênis. E nesse período ele fez até o 3º ano colegial,
na escola pública aqui de Americana. Aquele dia ele parou, depois fez inscrição num cursinho, fez 1 ano de cursinho e entrou na USP em Ribeirão. Ele fez escola e ele viajava nesse período, ele estava sempre fazendo as coisas, frequentava poucas aulas, teve uma formação não tão intensa, mas a dedicação, eu acho que isso é fundamental. Não adianta a gente pensar, não, eu quero passar no vestibular, eu quero fazer medicina, mas não abro mão de uma festa, não abro mão de fazer, não, você tem que ter rotina. Eu acho que isso é muito importante para o jovem que quer chegar a algum lugar. Se determinou que você vai assistir a aula, que você vai estudar, só sobra tempo para estudar 1 hora por dia, não abre mão, vai estudar 1 hora por dia. Se você tiver tempo para estudar as 2, você pega, pode chover, fazer sol, mas você vai estudar 2 horas por dia. Porque quando você pula um dia, pula 2 dias que você não faz, você não recupera mais. Então precisa ter a rotina, tem que chegar mesmo, sentar no seu cantinho e estudar. Dias após dias, fixando seu objetivo, você vai atingir. Eu acho que falta mais isso, a gente pegar com vontade, tem que estudar, tem que ler, tem que conhecer as coisas, tem que participar. É aquela coisa, né? Naquele dia que você acha que hoje eu não vou para aula, hoje eu não vou para o cursinho, é aquele dia que faz a diferença. Por isso que não pode faltar, porque tem outro cara que está lá pegando aquele conteúdo e fazendo a diferença para você. Doutor Getúlio, gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Se tiver mais alguma dica, alguma palavra final para esse nosso aluno. Obrigado. Eu me envolvo muito com essas coisas no meu dia a dia. Às vezes eu vejo um jovem que vai lá consultar, que está angustiado, desanimado, depois de fazer 1 ano, 2 anos de cursinho, eu falo assim, não desanime. Fixe seu objetivo e vá em frente, estude, que vai chegar lá. Eu acho que o caminho está aí. Eu fico muito feliz de poder participar disso. Valeu, galera. Até uma próxima. Obrigadão pela audiência e pela paciência.